pessoal. Gostaria de agradecer aí o convite da Inovice para a gente discutir esse tema. E a dinâmica que a gente vai fazer hoje é um pouco diferente. Eu vou dar muito uma parte abrangente sobre a temática, sobre o que acontece depois que uma organização pública se torne CT, né? Ou como é que se explora isso depois que ela se torne CT. E aí, nesse caso, eu vou fazer uma apresentação bem breve para abrir para vocês depois, para a gente fazer um bate-papo, um debate, perguntas que vocês tenham, para a gente esclarecer isso. Por que a gente escolheu essa estratégia, né? Porque entre os participantes pode ter gente que quer virar ICT e quer entender depois que vira o que acontece. A gente pode ter um perfil de participante que já tem ICT e precisa agora impulsionar e aproveitar todas as oportunidades. Então, para cada um deles, tem níveis diferentes de maturidade, pelo nosso entendimento. Então, por isso que a gente vai dar uma geral de coisas que a gente vê nos nossos clientes, que a gente já passou na prática, na nossa vida profissional, e também baseado na literatura, né? Então, vai ser uma parte muito mais rápida em termos dessas experiências, e depois a gente abre principalmente para as questões de perguntas, e a gente começa a fazer um bate-papo, para a gente entender também as peculiaridades e necessidades de cada um aqui que está assistindo, tá bom? Vamos começar então a nossa apresentação. Bom, o que a gente vê aí nesse caso, né? Começa quando a gente vira ICT, e aí começa a surgir um monte de dúvidas, né? Que é basicamente, o que eu consigo fazer com isso? Quando vai discutir virar ICT, a gente já sabe alguns caminhos, mas depois que vira na prática, começa a ter que implementar aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu, e aí agora a gente tem que colocar a mão na massa para fazer isso acontecer, né? Então, o primeiro ponto pode ser uma pergunta um pouco básica, mas na verdade a primeira pergunta é o que eu vou fazer com o ICT? Por quê? Porque tem organizações que já têm uma área de inovação e cria ICT para dar suporte a essa área. Tem organizações que não têm a área de inovação e já cria ICT direto, ela já vira ICT e cria NIT ou faz algum tipo de terceirização do NIT para ser toda a área de inovação dela na ICT. Então, quando tem essas diferentes peculiaridades, o que a gente percebe, né? Que a gente precisa saber definir o que a gente consegue e quer fazer internamente, com a própria área de inovação, com as áreas de TI ou as áreas iniciais, porque o marco legal de inovação permite que você faça muita coisa sem ser ICT. E aí, o que dentro de tudo isso que a gente acha que ICT é o melhor instrumento ou o melhor caminho para fazer? Então, essa divisão do que dá para fazer com a própria órgão ou determinadas áreas do órgão versus o ICT é importante para você conseguir extrair o melhor dos dois mundos. Outro ponto é a questão de tempo, ou seja, quanto tempo que isso daí vai levar em termos de projeto. A gente sabe que no setor público, geralmente a gente tem tempos políticos. Então é importante que a gente leve em consideração qual que é a maneira mais rápida, principalmente para atender o tempo político dos indicados, dos líderes, para conseguir gerar resultado naquele projeto. Então, às vezes, determinado tipo de projeto com ICT pode ser mais rápido ou mais lento do que a gente gostaria do tempo político. E aí a gente vai discutir agora, né, basicamente o próximo slide, como é que a gente endereça isso a seguir. Pode passar, Matheus, por favor? Só um minutinho, Marcos. Qual o próximo slide, Matheus? Deixa eu só tirar esse plano de fundo, porque está sobrepondo a imagem aqui, e aí a gente... Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Deixa eu sair. Obrigado.
Então aí, pessoal, o que vai acontecer, né? A gente começa a ver no dia a dia, depois se vira uma ICT, algumas questões que, pela nossa experiência, alguns clientes já dominam, outros, e eu diria até que a maioria, não domina ainda e percebe essa falta de capacidade depois que tem que colocar a mão na massa na ICT, né? Então, primeiro, a questão da autorização. Ok, a autorização legal já é a consequência se tornar ICT. Agora, a pergunta é, e para fazer os projetos? Os líderes, os gestores, eles já sabem quando que tem que usar ICT, porque eles vão ter que aprovar esse tipo de projeto. E qual que é o tipo de projeto? Vai ser dentro da organização, pela área de inovação, por exemplo, vai ser pela ICT, vai ser através de pela ICT, mas por um NIT externo. Então, essa questão de autorização precisa estar não só legalmente constituída, mas também perante a liderança. A outra é a questão da capacidade, né? A gente vê alguns órgãos públicos com o que a gente chama de silos, né? Ou seja, áreas que trabalham fechada em si mesmo. E para você trabalhar principalmente com ICT, o ideal é que você consiga ter uma maior abertura em termos de capacidade de trabalhar com agentes externos. Então, isso também é importante, porque não são agentes externos, geralmente, que o órgão está acostumado. São agentes externos como órgãos de fomento à inovação, são, por exemplo, agentes externos como outras universidades ou centros de pesquisa. Então, são capacidades de colaboração externa que também é necessário ter na hora que você vai começar a explorar toda a capacidade de ICT, né? E também a questão de soluções, né? Então, vamos pensar que ICT geralmente é atividades de ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, inovação, desenvolvimento de novos produtos. Então, por exemplo, para problemas que tenham soluções já prontas ou basicamente com pouca customização no mercado, ICT não é a melhor solução. Por isso que volta aquilo que eu falei no início. Em termos de o que a organização tem de problemas ou de estratégia, quais desses que têm a característica típica para serem resolvidos com ICT? Porque não são todos os problemas da organização que vão ser resolvidos com ICT, ok? Então, essa questão é importante, pessoal, de ter um preparo anterior. Se não tem, é importante começar a ter de preparo de cultura entre as pessoas que vão começar a usar esse novo instrumento de ICT. A questão de competência, tanto de inovação quanto de gestão pública, porque você tem que combinar as duas, a realidade do setor público e os problemas que ele quer resolver com a capacidade de inovação da equipe. E a partir disso você começa a gerar esse tipo de avanço. Próximo, Matheus, por favor. E aí, pessoal, começa uma primeira parte de um pilar que a gente colocou, que é o pilar de governança e estrutura. Tá? Então, uma coisa é você fazer a política de inovação, que é obrigatório pela lei para as ICTs públicas, fazer a política de inovação e constituir o NIT. A outra é tirar aquela política que está no papel para a prática. Então, para isso, a constituição do NIT, o Núcleo de Inovação, ou o que você chamar como NIT, é importante que tenha uma governança. E governança quer dizer o quê? Como que os projetos são escolhidos, quais são os critérios de decisão, quem é que é responsável pela escolha, se tem uma pessoa que é responsável só a liderança, ou tem comitês que deliberam sobre isso. Então, operacionalmente, é importante que isso daí seja levado em conta na hora de construir o NIT, né? E o segundo ponto também é a questão da integração ao planejamento estratégico do órgão. Muitas vezes o que a gente vê é a área de inovação criando ICTs para fazer projetos, muitas vezes da área de inovação, que estão descolados da realidade do próprio setor público. Matheus, acho que saiu por isso eu não estou vendo aqui a apresentação. Então, essa questão de você alinhar com a governança, pessoal, e sobre quem toma a decisão, como, quando, e também
o alinhamento com a estratégia é importantíssimo isso. Porque na hora que você for disputar, por exemplo, a questão de orçamento, a questão de problemas críticos da organização que vai priorizar ou não a inovação, tudo isso precisa estar alinhado. E por incrível que pareça, a gente vê muitas vezes nos nossos clientes, e até na nossa experiência profissional, situações onde o pessoal começa a fazer projetos que não estão alinhados à prioridade do órgão ou da liderança. E aí fica difícil de defender a questão da ICT ali dentro. E a ICT também é importante nessa parte de estrutura, que tenha pelo menos um orçamento. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas por que tem que ter um orçamento mínimo? Porque você vai ter que fazer contratação de projetos e até para captar recursos, alguns editais, algumas linhas de fomento exigem contrapartida, muitas vezes contrapartida financeira do órgão. Então, mesmo para captar mais dinheiro, você algumas vezes precisa ter uma contrapartida. Alguns editais aceitam contrapartida econômica, mas alguns exigem também recursos financeiros de contrapartida. Então, ter esse orçamento mínimo para começar a fazer projetos é importantíssimo, tá? E também você evitar, por exemplo, comitês de inovação, onde você só traz o pessoal ligado à inovação e não ligado às outras áreas da organização. Então, aí a ICT começa a atender apenas projetos da área de inovação ou da área de TI, muitas vezes, e não atende projetos das outras áreas finalísticas da empresa. Então, você poderia potencializar muito mais se eles participassem das decisões da ICT de como fazer isso, né? Então, pessoal, essa parte de governança e estrutura, quando a gente faz projetos pela Inovis com nossos clientes, a gente avalia muito isso. E se a organização quer virar ICT, não tem problema, a gente dá o suporte para essa transformação ICT, mas a gente também sugere outros tipos de ajustes e capacidades que têm que ser construídas para governança e estrutura. Caso contrário, fica um projeto separado do resto da organização. Matheus, próximo, por favor. Bom, ainda dentro disso, né, o que a gente vê de problema aí nessa parte de estratégia e organização? Uma parte de falta de capacidade ou de conhecimento ou de networking com o ecossistema de inovação. Alguns órgãos muitas vezes estão envolvidos no ecossistema, por exemplo, numa área de saúde, um ecossistema de saúde ou de educação, mas não com de inovação. Então, essa capacidade tem que ser adquirida dentro da ICT e do próprio órgão para entender dentro de todo o ecossistema de inovação quais as possibilidades que a ICT vai explorar ali dentro. E muitas vezes isso é muito crítico, porque muitos projetos a ICT pode ou se torna mais forte se trabalhar com outras ICTs, se trabalhar com outros organismos, além dela própria. Então, conhecer esse ecossistema é importantíssimo em termos de estratégia. Ecossistema de inovação, não é o ecossistema do órgão envolvido. A questão de métrica é importante para saber como é que você vai avaliar esse sucesso ou não da ICT, porque muitas vezes o pessoal vai perguntar, virou ICT, você está fazendo projetos normais que você está fazendo dentro, qual que é a vantagem ou não? Então, a questão de métrica é importante para você provar que a ICT está funcionando. Por exemplo, eu consegui, como ICT, captar X recursos que eu não conseguiria como meu órgão. Eu consegui, por exemplo, acelerar a adoção de tal tecnologia ou desenvolvimento de tal tecnologia muito mais rápido porque eu fui ICT. Eu reduzi custos da minha operação e aumentei a flexibilidade que eu tenho para fazer projetos, porque, por exemplo, agora eu não dependo apenas dos servidores do meu órgão. Eu posso contratar bolsistas via ICT para desenvolver projetos que têm começo, meio e fim, e depois eles são desligados e eu consigo absorver todo esse conhecimento. Então, métrica é importante depois para avaliar esse tipo de atuação, e métrica é importante também para a ICT, porque alguns credenciamentos, como por exemplo, no MCTI,
nos comitês da lei de informática, que agora é a lei de TICs, alguns editais, eles exigem comprovações de experiência para ser cadastrado como ICT nesses órgãos específicos. E aí, nesse caso, você precisa comprovar isso com as métricas, tá? A questão de modelos, né, de transferência de tecnologia, tem um monte de modelos diferentes que dá para usar como ICT. E aí, esses modelos é importante que você domine dentro do que a gente vai discutir daqui a pouco de propriedade intelectual. E uma questão de comunicação interna. Comunicação interna de aumentar e explorar para todas as áreas da organização, que agora você tem novos instrumentos que a ICT permite você usar, que antes não tinha, para as áreas poderem também usufruir desses benefícios. Próximo, por favor. O outro é de propriedade intelectual, pessoal, que aí eu vou falar basicamente em 2 níveis, tá? Um nível de conhecer a questão de propriedade intelectual é quando uma organização pública ou empresa pública tem um problema e ela quer pesquisar ou identificar se aquele problema já tem solução em termos de patente, em termos de registro de software, e se tem, quem é que tem aquele tipo de tecnologia? Muitas vezes, por exemplo, em áreas mais operacionais e que exigem tecnologias novas, muitas vezes você vai ter que buscar em bases de patentes ou em bases de papers científicos para entender qual que é o estado da arte daquele tipo de tecnologia que pode resolver o seu problema. Então, um lado é você saber explorar instrumentos de propriedade intelectual para buscar informações para o seu projeto, para resolver o seu problema. O outro lado é quando você faz um projeto para resolver o seu problema, um projeto de tecnologia, por exemplo, que esse projeto pode gerar uma patente ou pode gerar algum outro tipo de propriedade intelectual. Nesse caso, aí começa realmente o que a gente chama de PI puro, que é o quê? Como é que eu consigo, tendo aquela tecnologia, detendo aquela tecnologia, explorar isso comercialmente? Como é que eu consigo atrair recursos para o meu órgão ou empresa pública através de licenciamento de patentes, de royalties, para que eu consiga explorar isso e eu receber também? Por exemplo, é possível, a partir do que você escreve na sua política de inovação, mas legalmente é possível, você, por exemplo, premiar funcionários que desenvolveram aquela tecnologia e eles terem uma participação dos resultados de comercialização daquilo. Então, essa parte é importante porque não é algo fácil. Você dá valor para uma tecnologia, tem diversas técnicas diferentes, e muitas vezes o pessoal, que a gente vê muito, o pessoal olhar a API e falar assim, a gente tem que explorar ao máximo isso daqui. Às vezes, pessoal, você não tem que patentear e nem registrar tudo, porque depois você vai ter um custo alto para manter essa propriedade intelectual, para monitorar se alguém está infringindo ela. Então, você tem que pagar taxas recorrentes sobre essas propriedades intelectuais. E aí, nesse caso, se aquilo não tiver uma fonte de receita, não for comercialmente viável, é melhor nem registrar, porque vai gerar mais custo e problema do que o próprio registro. Então, essa questão de propriedade intelectual, pessoal, é importantíssima, é uma das funções principais do NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é obrigatório para ICTs públicas dentro do marco legal de inovação. Então, eu só queria dar essa parte de propriedade intelectual para explorar isso, e não é toda a tecnologia desenvolvida que tem a possibilidade de você fazer uma propriedade intelectual. Por exemplo, se você for fazer um projeto onde o TRL já é mais alto, e uma parte considerável da tecnologia já foi desenvolvida, é muito difícil você conseguir grandes negociações, porque você contribuiu muito pouco para o desenvolvimento daquela propriedade intelectual. Então, portanto, você tem pouco ou nenhum direito àquilo. Então, entender isso daí, pessoal, é muito importante. Próximo, Matheus. Outro é o relacionamento com o ecossistema, a gente já pincelou lá em cima, né? Mas aqui eu vou explorar um pouco mais, porque com o ICT você consegue, por exemplo, realizar o que a gente chama na legislação de alianças estratégicas de inovação. Você pode, no mesmo projeto como ICT,
atrair empresas, startups, outras ICTs, como universidades ou centros de pesquisa, e você consegue montar projetos mais robustos, mais complexos, a partir desse relacionamento com o ecossistema. E para cada um desses tipos de parceiro e o tipo de problema que você tem como ICT para resolver, você tem diferentes modelos jurídicos que você pode usar para fazer isso. E aí, nesse caso, pessoal, saber mapear o ecossistema de inovação, não só o local. Muitas vezes o pessoal do órgão fala assim, mas eu já mapeei aqui o da minha cidade. Eu falo assim, mas muitas vezes a sua cidade não tem as capacidades de tecnologia e inovação necessárias para atender seu projeto. Então você precisa expandir isso para nível, inclusive, nacional e, dependendo do setor que você está envolvido, até internacional, esse relacionamento com o ecossistema. Então, aí, nesse caso, é entender quais são os atores daquele ecossistema, que tipo de problema eles podem resolver junto com a ICT que você criou no órgão, e aí, a partir disso, você começa a fazer essas conversas. E aí, nesse caso, o órgão público precisa falar algumas línguas, precisa aprender algumas línguas, como, por exemplo, que linguagem que eu uso para falar com empresa no projeto de inovação que eu tenho. Que linguagem que eu uso com academia, que é uma outra linguagem completamente diferente de abordagem. Então, pessoal, esse relacionamento com o ecossistema é algo importante que a ICT tenha conhecimento para ela poder justamente aproveitar o máximo possível das parcerias que o ecossistema permite. Próximo. Aí, pessoal, vamos para cenoura. A cenoura de ouro que todo mundo que quer virar ICT geralmente pensa só nessa parte, que é a questão do financiamento, fomento, dinheiro que eu poderia atrair para fazer meus projetos como ICT dentro do órgão. E aí, pessoal, é importante ter uma noção de identificar as fontes de financiamento. As fontes de financiamento são inúmeras, tanto no nível federal, que aí você tem BNDES, FINEP, você tem CNPq, você tem BRAPI, você tem um monte de instituições que fornecem esse tipo de fomento, mas também tem nos níveis estaduais, como Banco de Desenvolvimento Regional, como agências, como as FAPs, as Fundações de Amparo à Pesquisa. Então, tem diferentes fontes de financiamento. Aqui, o segredo é você saber qual tipo de problema que você tem, qual tipo de financiamento existente e qual a minha capacidade, que a gente vai ver daqui a pouco, para escrever projetos para conseguir essa captação. E aí eu quero trazer, pessoal, um alerta aqui para vocês, principalmente para quem já é ICT, que é o seguinte: muitas vezes o pessoal acha que o recurso é fácil de ser obtido para ICTs. O que acontece é que, embora a gente tenha nível recorde de recurso para ciência, tecnologia e inovação no Brasil, como nunca teve antes, o acesso a esse tipo de instrumento, geralmente, ele é competitivo. Ou seja, eles lançam o edital e a concorrência entre ICTs do Brasil inteiro acontecem para ver quais são as melhores. E aí, o cuidado que tem que se tomar aqui é que, no caso de ICTs de órgãos públicos, dependendo do edital, ela não tem competitividade para atuar sozinho. Por exemplo, tem editais que eles exigem, pontuam altíssimo, se você tem uma equipe de pesquisadores altamente qualificados. Se vocês têm um histórico de pesquisa e desenvolvimento do nível de academia. Então, aí você está competindo com uma USP, com ITA, com o Unicamp, com o FRJ. E aí, no caso do setor público, ele geralmente faz a ICT para resolver problemas deles. Não é para a ICT ser uma ICT como as tradicionais de pesquisa e de academia que a gente está acostumado. Então, muitas vezes, o que a gente percebe e orienta é que, quando tem editais, analisar o edital, e se o edital exigir uma alta complexidade de equipe, de histórico de pesquisa e por aí vai, raramente o setor público, uma ICT do setor do órgão público, na verdade, uma ICT do órgão público, vai ter condição de competir. Mas ela pode se juntar a outras ICTs, aí que vai a dica, outras ICTs
mais tradicionais, que tenham um track record, que tenham um histórico de ciência e tecnologia pesado, podem se juntar e competir juntos nesses editais. Então, essa questão do edital é importante saber qual que é o adequado, para qual tipo de problema, qual tipo de parceria que eu preciso fazer, tá? E aí não dá para a gente, por exemplo, colocar aqui uma lista dos editais para vocês olharem, porque os editais eles têm prazo de começo e fim. Então, toda hora está surgindo novos editais, com regras diferentes, com critérios de seleção diferentes, e aí precisa ter essa expertise de como ficar acompanhando e desenvolver os projetos para competir. Próximo, Matheus, por favor. E aí, pessoal, o último pilar que eu queria explorar com vocês é esse da capacidade de execução, né? Então, assim, é na hora que está tudo pronto e agora tem que começar a fazer os projetos. E aí, pessoal, é importante que tenham-se métodos para orientar como que você vai fazer esses projetos dentro da ICT. Muitas vezes você está acostumado a desenvolver projetos típicos do órgão, mas não necessariamente projetos de tecnologia e inovação que é típico de ICT. Então, você conhecer essas metodologias permitem que você tenha, digamos, uma forma, um conhecimento de como fazer isso em série, para que você não, a cada projeto novo, você não comece do zero, que cada projeto novo tem um nível diferente de qualidade. Então, você padroniza isso com metodologias específicas para atuar dentro do ICT. E aí a gente também orienta nos projetos que a gente faz na Inovice, de como montar essas metodologias, de como desenvolver, aplicar elas dentro da ICT. E também a questão de equipe, né? Qual que é o perfil da sua equipe que você vai ter na ICT? É uma equipe que já conhece bastante coisa de inovação? É uma equipe que ainda é iniciante em inovação? Eu coloco muito essa questão de equipe, pessoal, porque raramente, mas é muito raro, existe inovação nos concursos públicos. No meu não tinha, e é raro, se não for para áreas muito específicas, os servidores públicos não têm esse tipo de formação, não tem esse tipo de capacitação, muitas vezes. Então, essa questão de equipe é importantíssima, porque a maior parte dos servidores públicos que estão inovando, eles não tinham experiência anterior. Ou eles estão aprendendo com o dia a dia, estão estudando, estão se capacitando para fazer isso. E isso faz total diferença depois, porque para a ICT, ela vai ter que se relacionar, por exemplo, com órgãos de fomento. E aí, se a equipe ou os gestores não tiver capacidade e não adquirirem experiência e conhecimento em como montar propostas competitivas, dificilmente vai conseguir atrair fomento ou recurso financeiro se você não tiver um projeto bem escrito, se um projeto bem estruturado para competir. E também para atrair parceiros. Você vai atrair parceiros para o projeto seu de pesquisa, desenvolvimento, inovação, que seja do setor privado, você precisa também entender como é que o setor privado opera e como é que você adquire conhecimento para lidar com projetos entre eles. Porque muitas vezes os projetos vão envolver diferentes tecnologias, com diferentes atores, tipo ICT, tipo setor privado, e dependendo da complexidade, você vai ter que envolver no mesmo projeto diferentes fontes de financiamento para cada etapa dele, para cada tipo de atividade daquele projeto. Então, todo esse mapa, pessoal, em termos de capacidade, quem vai executar isso é o pessoal que vai estar ou no NIT ou na área de inovação, que foi designada pela organização para coordenar a ICT. Então, esse tipo de capacidade é importantíssimo de adquirir dentro de uma ICT. Então, pessoal, daqui foi basicamente o que a gente vê aí com os clientes da Inovice, da experiência profissional que a gente viu. Também tem questões relacionadas à própria literatura acadêmica sobre o tema. Então, agora acho que a gente pode começar o nosso bate-papo para tornar essa conversa mais dinâmica. Ok? Boa, Marcão. Cara, nota 1000. Espero que o pessoal tenha curtido. Segura aí que a gente já
Já já eu vou te trazer aí para as perguntas. Quero só dar uns recados final aqui para o pessoal. Oi, Matheus, acho que tá... Não sei se é a minha, mas tá sem som. Vocês me ouvem? Me escutam? Fran, eu tô te olhando aqui, Fran. Porque para mim tá aparecendo aqui, tá? Aparecendo que tá certinho. Deixa eu testar aqui no YouTube, pessoal. Só para não dar essa bola fora com vocês. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, eu tô me ouvindo. Tá tudo certo. Tudo certo, Max. Deve ser o seu. Vamos lá, pessoal. Para a gente não perder mais tempo. Acho que ficou super dentro aí. Marcão, obrigado. Puta aula, né? Super bacana. Espero que vocês tenham curtido também, pessoal. Como falei, a gente tem uma novidade aí para lançar para vocês hoje. Então, antes do Marcão voltar para a gente responder as perguntas, eu vou apresentar para vocês aqui uma oportunidade super bacana que a Inovice está levando aí para o ecossistema. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer as perguntas, está acompanhando ali nosso grupinho na comunidade, no grupo de CTs, tá? Pessoal, vocês podem fazer, já vi que tem algumas perguntas subindo ali. Ele tem algumas perguntas subindo para o Marcão, então segura aí, Marcão, que daqui a pouco vem a Fran para fazer as perguntas para você. Pessoal, vamos lá. Vou jogar na tela aqui de novo, né? Porque a gente tem uma oportunidade super bacana para compartilhar hoje com todos vocês. Eu espero que vocês se animem, porque nós estamos muito animados aqui na Inovice. Trabalhinho que a gente fez de bastidor aqui, trabalho que deu trabalho. Sabe aquele trabalho que dá trabalho? Esse foi um trabalho que deu um trabalhão, mas deu certo. Mas antes, quem ainda não teve a oportunidade de se aprofundar no nosso e-book, tá aí o QR Code para ler nosso e-book, CTs no Brasil. Mais uma oportunidade de se aprofundar um pouquinho no tema. Então, seguindo essa série, né? Semana passada a gente teve com o Bruno Portela, essa semana essa oportunidade super legal de trabalhar hoje esse tema de estratégia, né? Mais ligado à estratégia prática ali com o Marcão. Semana que vem, dia 13, né? Daqui a mais exatamente 10 dias. A gente está com o Igor Nazaré falando de fomento, depois a gente tem o Adalberto Maciel falando de propriedade intelectual, e já vou dar o spoiler, porque você está aqui até agora. Depois do Adalberto, o Bruno Portela volta para falar de mais um tema ligado a ICT. Aí eu vou deixar o tema guardadinho na gaveta, que depois a gente anuncia para vocês, mas o Bruno Portela volta para a gente falar mais um pouquinho. Quem teve a oportunidade aí pode baixar. Me perguntaram aqui do certificado, né? O Fran, me fala aqui no WhatsApp, os contatos do pessoal já estão lá, eles já podem mapear e puxar o certificado. Eu estou dando uma bola fora aqui agora. É só acessar nosso link, pessoal. Bota o e-mail de vocês lá, que na hora vai puxar o certificado de hoje aqui para todos que se inscreveram com a gente, tá? Se não funcionar, espera um pouquinho que a gente vai subir no final aqui da live e aí vai falar para vocês puxarem o certificado. É só entrar nesse link aí, mapear esse QR Code e na hora vocês puxam o certificado. Se tiverem dúvida, puxem a gente ali no grupo de WhatsApp, a minha, Fran, que a gente orienta todos vocês. Saiu a minha imagem, né? Acho que é a ferramenta que está dando uma bola fora aqui com a gente, pessoal. Acho que ela está tão tensa quanto eu para fazer esse anúncio. Vamos lá. Estão preparados? Eu não estou. Já confesso que eu estou nervoso. Estou nervoso, mas eu vou anunciar. Então, pegaram o certificado aí, paramos nessa parte aqui. Quem certificado de participação, perguntaram para a gente aqui no grupo, tá aí. A gente preparou, tá bonito. É só entrar, mapear o QR Code, botou seu e-mail lá, na hora vai sair o certificadinho para você. Você já puxa o certificado, recebe no e-mail, tá bem redondinho. De novo, né? Para quem quiser aproveitar agora esses minutos finais, fazer as perguntas para o Marcão, basta mapear esse QR Code, entrar no nosso grupo de CTs, faz as perguntas lá no grupo, que a Franja já vai entrar aqui ao vivo com vocês para fazer as perguntas ao Marcão. E vamos agora à nossa oportunidade aí, pessoal. Já falei as próximas lives, não vou me repetir. Novidade do ecossistema, né? Para a gente, rufem os tambores aí, estamos lançando uma coisa super bacana para vocês. Vou falar a palavra mágica, né? É gratuito. Então, fica aí, porque é gratuito. Quando é gratuito, vale a pena, né? Gratuito, a gente entra, se penetra em festa. Gratuito, tudo que é gratuito, no final, de alguma forma, tende a valer a pena. Porque, pelo menos, você não gastou dinheiro, né? Se não tiver valido a pena depois.
A gente está com o nosso cursinho de introdução às ICTs, com os 2 caras aí que já fizeram as lives com a gente, e a gente está entregando isso de mão beijada para o ecossistema de inovação. Dentro da nossa plataforma, o Hub Novice. Então, vocês têm a oportunidade, mapeiem esse QR Code, se cadastrem, e vocês vão receber na mesma hora lá acesso ao nosso curso, montado aí com conteúdos super bacanas, combinando alguns vídeos que a gente entendeu serem muito valorosos entre Bruno Portela e Marcão. Então, vocês têm um curso bem de introdução, pessoal, para estarem na mesma página aí e conseguirem também fazer esse acompanhamento assíncrono do conteúdo. Só que não bastasse o curso, eu quero mostrar para vocês aqui na tela, não só o curso. Isso que a gente está fazendo aqui da live está acontecendo ao mesmo tempo dentro da plataforma. Vocês estão com a minha tela aí ainda, né? Estou vendo aqui na direita. Então, enquanto vocês estão aqui fora no YouTube, os nossos membros, que até então vinham acompanhando, estavam acompanhando tudo isso aqui, ó, também dentro da nossa plataforma. Então, só para vocês saberem, quem já está dentro da plataforma logado, já consegue ir se inscrevendo nos próximos eventos. Então, já fica essa novidade da parte de eventos. Quando a gente vai lá em conteúdos, deixa eu abrir aqui exatamente como um de vocês vai conseguir visualizar, para a gente não se frustrar de ver mais conteúdos. Mas vamos lá, vou abrir nessa conta daqui. Eu já volto para a tela com QR Code, tá, pessoal? Cursinho gratuito aí de introdução às ICTs para vocês darem uma estudada. Vocês vão abrir exatamente assim. Então, a gente tem aqui nosso curso, para quem quiser acessar, fazer com esses 2 grandes nomes aí, o Bruno Portela e o Marcão. Vocês vão conseguir acompanhar esse conteúdo. Aqui embaixo, não bastasse o cursinho, a gente tem alguns conteúdos exclusivos, né? E por coincidência aqui, palestras do Bruno Portela falando de modelagem institucional inovadora de CTs, do próprio Marcão, né, Marcão? Que a gente teve uma oportunidade super bacana de entregar um conteúdo super de qualidade para vocês também se aprofundarem um pouco mais em tudo isso que o Marcão falou. Vários outros conteúdos, não só de CT, tá? Tem compras públicas de inovação. Os webinars vão ser organizados aqui numa trilha. Já tem a do Bruno, para quem ainda quiser acessar. O webinar do Bruno está aqui, está disponível. É só entrar, acessar e vocês vão conseguir ver. Logo, logo a gente vai subir esse webinar que estava aqui, para quem quiser acompanhar. Basta se logar. Eu já volto com o QR Code na tela aí para vocês se inscreverem. Quem tiver no grupo de WhatsApp também vai receber. Alguns materiais de apoio. Nosso e-book, que eu acabei de falar para vocês, já está aqui. Além de outros materiais super bacanas, inclusive de parceiros, pessoal da Caixa Econômica Teia, né, ao qual somos residentes, pessoal do IABT estiver aí ouvindo a gente. O e-book do pessoal está aqui também. Temos vários materiais super bacanas aqui, que a gente fez uma curadoria super bacana e trouxe para vocês dentro da plataforma organizada para apoiar o conhecimento, tá? Isso em primeira mão aqui, lançando agora para vocês. Então, fica essa oportunidade, essa área de conteúdo, essa área de eventos. Se não bastasse isso, tem uma área de comunidade. O que tem nessa área de comunidades aí, Matheus? Além das nossas áreas de aviso aqui, que a gente vai aos pouquinhos avisando vocês, a própria newsletter também, vocês vão poder acompanhar aqui dentro. O nosso grupinho de WhatsApp, ele toma uma forma diferente aqui dentro. Ele toma uma forma de fórum. Então, aquelas perguntas cabeludas que às vezes ficam zanzando nos grupos de WhatsApp, elas podem ser feitas de uma maneira um pouco mais estruturada aqui dentro. E você pode ter certeza que eu vou acionar Bruno Portela, Marcos Souza, Adalberto Maciel, Igor Nazaré, para que a gente tenha uma resposta de altíssima qualidade e esse grupo possa servir para vocês como um ambiente super produtivo para consultar as temáticas mais importantes que façam sentido para vocês. Então, de fato, um ambiente super legal para vocês poderem acompanhar um pouquinho mais do tema e a gente sair um pouquinho do WhatsApp. O WhatsApp ele continua sendo o nosso lugar ali de apoio, mas já venham para cá, está aqui o ambiente de comunidade para vocês. E se vocês quiserem entender quem já está fazendo parte aqui, vocês vão ter um ambiente de membros também. Então, todo mundo que já está se cadastrando aí, né, já consegue conhecer um ou outro. Preencha o seu perfil. Já deixo aí a dica de ouro, tá? Acessar meu perfil aqui, ó. Eu entrei com outro usuário meu, vocês vão ver que esse usuário daqui a pouco não vai existir, mas coloca a fotinha, preenche sobre vocês, né? Coloca aqui as informações que são importantes para vocês se identificarem
e criar essa possibilidade esse senso de comunidade. Vocês poderem, de fato, aproveitar os conhecimentos uns dos outros aí, para além das 4 linhas do WhatsApp, para além das nossas lives aqui. Voltando para a apresentação, para quem não pegou o QR Code aí, apresentei a plataforma, tá aí a oportunidade, a Fran vai lançar também no grupo aí, para quem quiser, o link direto, para quem quiser se cadastrar. Espero que vocês tenham curtido. Então, a base aí é nosso curso gratuito, mas, muito além do curso gratuito, nós temos todo um ambiente de comunidade, como acabei de apresentar para vocês curtirem um pouquinho. Marcão, Fran estão posicionados aí com a gente, para a gente dar sequência aqui e fechar o nosso conteúdo de hoje. Fiquem posicionados. Antes de passar a bola para o Marcão, eu queria só informar para vocês como é que a Inovis pode ajudar a sua instituição na transformação institucional. Aqui na Inovis a gente trabalha sobre 5 pilares para a transformação institucional através da inovação pública. São eles cultura e fundamentos, estratégia e governança, transformação digital e IA, inovação aberta, fomento e novos recursos. A gente se adequa, né? A gente tem programas completos, a gente pode trabalhar por pilares, pode criar trilhas personalizadas, como é o caso da trilha de modelagem inovadora de CTs. O que é isso? A gente conecta aqui 6 jornadas, e através de 6 jornadas sua equipe é capacitada e a gente ajuda vocês a tirar esse CT de vocês do papel de forma estruturada, com estratégia. Trazendo para a mesa de discussão caras como Bruno Portela, Marcos Souza, Igor Nazaré, Adalberto Maciel e todos os outros nomes que a gente tem hoje mapeados dentro da nossa base de especialistas ajudando vocês, né? Eu sei que tem alguns clientes aqui com a gente conectados que têm passado por essa experiência com a gente em tempo real. Agora mesmo a gente está, não posso dar o spoiler, mas a gente está colocando uma ICT no mercado através de uma dessas nossas estruturações. Então, tá aí a oportunidade para quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, tá? Aqui está o QR Code final de hoje, antes de eu trazer a Fran e o Marcão de volta aqui para a tela. Para quem quiser falar conosco, será super bacana a gente entrar em contato, puxa no grupo de WhatsApp também, a gente direciona, fala comigo, fala com a Fran, fala com o Léo, que também está lá no grupo. Léo, dá um salve lá no grupo. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre como a gente pode ajudar vocês a se transformar institucionalmente em uma ICT, puxa a gente. E aí eu puxo de volta o Marcão para as perguntas. Fran, agora é contigo, tá? Sua confirmação, vocês estão me ouvindo, por favor? Sim. Beleza, então vamos lá. A primeira pergunta, que é do Cássio. Cássio é um servidor da ANM, eu acredito que é a Agência Nacional de Mineração, né? Cássio, me corrija se eu estou errado. E Marcão, ele pergunta, né? Ele diz que eles estão em processo de enquadramento como ICT e eles têm interesse em trabalhar com um NIT compartilhado, já que eles possuem uma baixa cultura e inovação. Então, o interesse seria ter um NIT compartilhado com um NIT que possua maior know-how. Eles são uma autarquia federal e ele quer saber como se daria essa dinâmica. Existe um documento para essa formalização? E o mais indicado seria já criar o NIT compartilhado em seu regimento ou trazer o compartilhamento depois da criação do NIT? Tá. Bom, vamos lá. Essa questão do NIT, né, compartilhado, é uma boa estratégia, principalmente para organizações que ainda não têm a maturidade de como fazer isso. Então, você acaba fazendo parcerias com NITs mais estabelecidos para justamente começar a adquirir essa capacidade ao longo do tempo. E aí você consegue pegar toda essa expertise do NIT terceirizado, né, que a gente faria. Isso daí, a questão do NIT... pode estar, aí é mais uma questão de estratégia interna, por exemplo, para escolher qual que é o NIT que tem mais aderência ao tipo de problema que eles estão acostumados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, se eles são de mineração, é bom que eles achem um NIT de uma ICT que tem algum tipo de capacidade nisso. Por exemplo, não vai pegar um NIT de uma ICT da área de saúde ou de uma área diferente da que ele está indo. Então, é importante que analise as características desse NIT, não só em termos da aderência da ICT que ele está junto, mas também o quanto que esse NIT tem de sucesso, por exemplo, em elaborar e negociar acordos de propriedade intelectual, em desenvolver ações de startup, em desenvolver questões de transferência de tecnologia. Então, esses são critérios importantes de analisar na hora de escolher o NIT que você vai fazer parceria para a sua ICT.
escolher aderência à sua área e também os números que esse NIT tem em termos de performance para você escolher um NIT que realmente possa te atender no dia a dia. A questão se vai ser compartilhado ou não, isso pode vir na política de inovação do próprio órgão, ou então isso pode ser colocado na política de inovação como poderá se ter NIT próprio ou compartilhado com outras ICTs. Isso aí você pode deixar mais em aberto dentro da própria política. Por quê? Porque tem instituições que não têm ainda a maturidade ou capacidade para ter um NIT, e eles fazem justamente essa parceria. E aí, conforme o tempo passa, ela vai adquirindo essa competência ao longo do tempo, até ela se sentir madura o suficiente ou com estrutura suficiente para ter um NIT próprio. Então, isso vai muito, Fran, e respondendo ao Cássio, do nível de maturidade da instituição e também o tipo de capacidade que eles têm. Muitas vezes eles não têm gente suficiente para tocar isso. A gente tem clientes que a área de inovação são 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas, que tem que cuidar de tudo. E aí, no caso de CT, vai ter que ainda se responsabilizar pelo NIT, as atividades do NIT. Então, é muito importante ter esse tipo de parceria para quem não tem ainda a maturidade. Mas uma dica que eu dou é que, conforme você for trabalhar com esses NITs, você tenha no acordo também transferência de know-how para você. Para você começar a aprender também como que eles fazem isso e você começar a adquirir competência interna. Certo, obrigada, Marcão. Vamos para mais uma dúvida agora da Isabelle. A Isabelle, ela trabalha em um parque tecnológico que não possui CNPJ próprio. Ele está inserido direto na administração pública do município. E, recentemente, nesse município, foi criada uma lei municipal de inovação que prevê a instituição de um NIT, né, no âmbito do parque tecnológico que ela trabalha. Então, considerando que o parque não possui personalidade jurídica própria, como viabilizar na prática a implementação desse NIT, especialmente diante da previsão legal de que a instituição desse NIT vai ocorrer por decreto? E, além disso, como estruturar ou viabilizar o enquadramento desse parque como um ICT, considerando a atual natureza jurídica do parque tecnológico? Franz, podia falar de novo? Porque foi tanta triangulação aí de parque com prefeitura. Então, vamos lá. Então, ela trabalha num parque tecnológico que não tem CNPJ, ele está inserido direto na administração do município. Tá. Né? Nesse município foi criada uma lei municipal de inovação que prevê a instituição de um NIT. E ela diz que essa instituição do NIT vai ocorrer por decreto, né? E ela quer saber como viabilizar a implementação desse NIT, nesse caso, né, que é por decreto. E também como estruturar o enquadramento desse parque tecnológico que ela trabalha como um ICT. Bom, aí só uma dúvida que teria que ter aí, o NIT que está sendo criado pela lei municipal, ou no caso por decreto, né, no caso que ela comentou, esse NIT, ele seria responsável para ser o NIT do parque exclusivamente, ou ele é um NIT de algum outro órgão da prefeitura que vai virar ICT? É do parque, do próprio parque. Próprio parque, né? Isso. Isso aí, assim, não tem problema essa questão do parque ter um NIT ali. Qual que é o cuidado que tem que ter? Inclusive, tem até um documento no site do MCT, que são as orientações para a constituição de CTs, e também de políticas de inovação. São 2 documentos lá. E eles colocam, a partir de um parecer da própria AGU, no caso do federal, um cuidado do seguinte: o parque pode ter, sim, um NIT, só que se ele se envolver em outras atividades, é bom que essas atividades sejam segregadas para evitar, por exemplo, conflito de interesse. Ou seja, se o parque tiver um NIT que vai fazer exclusivamente só coisas para o parque, ele não pode misturar, por exemplo, com outras atividades, isso no dia a dia, tá? Nas outras atividades de atores do próprio parque. Então, esse é o cuidado que tem que ter de segregar funções do parque versus dos projetos dos habitantes desse parque na hora de constituir esse NIT. Porque pode ter questões de conflito de interesse nessa área. Então, lá nesse próprio documento
que é o Guia de Orientação para a Constituição de ICTs, que está no site do NCTI, é só colocar no Google. Lá tem orientações mais detalhadas sobre esse posicionamento de como fazer isso. Mas não tem problema ter isso daí, um NIT do parque, desde que tome esses devidos cuidados, entendeu? Certo, vamos para mais uma pergunta, agora é do Cássio, uma pergunta interessante. Cássio, você está no lugar certo para essa pergunta. Ele diz, quando foi citado sobre a capacitação da equipe, qual a formação ideal? Servidor com mestrado, em qual área de conhecimento? Bom, Cássio, assim, eu vou falar pela minha experiência, tá? Nisso daí. Tanto faz. O que quer dizer com isso? Porque o tipo de capacidade em inovação não precisa necessariamente ter uma formação específica. Vou dar um exemplo. Eu treinei uma equipe lá no MD, quando eu fui diretor e secretário, uma equipe que eu treinei por 8 anos. Dentro dessa equipe, primeiro, nosso concurso, assim como a maior parte dos concursos, não tem inovação nem na seleção e nem no curso de formação. Então, eram pessoas que, além de não ter esse background, eles eram de áreas muito diferentes. Economista, tinha dentista, tinha engenheiro, tinha economista, tinha professor que era da parte de pedagogia. Assim, tanto faz. Por quê? Porque o tipo de técnica que você adquire para inovação, algumas dos métodos que existem, você não precisa ter conhecimento aprofundado daquele assunto que você vai estar lidando. Você precisa ter métodos e ferramentas para acessar quem é que tem o máximo possível daquele conhecimento. Então, a questão de mestrado ou doutorado é menos importante para a questão de áreas de inovação, mas talvez eles se tornem mais importantes na hora dos projetos. Por quê? Porque muitas vezes você precisa de conhecimento técnico mais avançado naquele tipo de projeto para orientar isso. O que quer dizer? Para fazer a gestão da ICT, não tem uma necessidade de qualquer tipo de graduação ou área específica. Agora, para os projetos específicos, aí sim você vai conseguir pescar dentro da organização ou fora dela quem são os melhores para fazer isso. O que é importante, já que você perguntou, Cássio, eu vou até um pouco além. Menos importante do background do cara, a formação dele ou a formação acadêmica, e mais importante algumas habilidades que precisam de conhecer mercado, de saber conversar com empresas, entender a lógica empresarial, habilidades que a gente chama de soft skills, né, ou comportamentais. Então, por exemplo, trabalhar aí nessa área, elas têm uma capacidade de comunicação muito boa. Elas vão ter que comunicar os problemas da organização que precisam ser resolvidos para públicos muito diferentes, desde cientistas até empresários ou empreendedores de startups. Então, a parte de comunicação é importante, a questão de trabalho em equipe. Muitas vezes eu já tive gente na minha equipe que tinha dificuldade de fazer composição com outros atores de fora, então isso prejudicava muito. E já que a gente está falando de CT, CT muitas vezes é contato com gente de fora. A questão, por exemplo, de resiliência, de apetite ao risco, porque muitos desses projetos não vão para frente. Esses projetos vão dar errado, ou então não vai ter recurso depois para bancar a escalabilidade dele. Então, tipos de habilidade, quando vai montar uma equipe, é importante que você tente buscar pessoas que têm esse perfil. Menos conhecimento, mais perfil dessas questões socioemocionais, ou soft skills que a gente chama, porque o resto aí a gente consegue capacitar e eles vão aprender. E tem que marcar quem conhece muito fundamental. Perfeito. Parte dessas do que o Marcos falou, não foi? Foi, deu uma falhadinha assim no áudio. Acho que tem alguma coisa que está competindo agora contigo. Tem uma música. Vamos para a última pergunta, então. Pode ser, Matheus? Temos uma última pergunta aqui ainda, Marcos, que é do Alan Almeida.
E ele conta que ele trabalha em 2 ICTs universitários, que é o Inova USCS e o Inova USP. Acho que é o Inova de São Carlos, né? Da USP São Carlos. São, né, ICTs jovens, e eles gostariam de viabilizar um fundo patrimonial ou filantrópico na prática para captações de recurso e resguardar financeiramente as atividades. Existe algum óbice ou impedimento para isso? E quais cuidados e orientações você pode indicar para eles? Não tem óbice nenhum sobre isso, já tem até legislação para esse tipo de atividade. A Poli, inclusive, a Politécnica da USP tem um fundo patrimonial justamente para fazer esse tipo de projeto. Então, é algo que na legislação já é permitida e já tem algumas ICTs públicas conseguindo fazer isso. Isso que ele comentou do fundo patrimonial, essa é uma das vantagens, pessoal, principalmente, eu não digo fundo patrimonial, mas eu digo a questão de você começar a constituir fundos através da ICT. Como é que funciona isso? Hoje, se você é um órgão público, na maioria dos casos, se você tem alguma geração de receita, essa receita vai para o caixa do Tesouro, se você adquire. E aí depois isso daí entra no orçamento público. A ICT permite que você consiga, através de alguns desenhos como fundações de apoio, que podem te ajudar no dia a dia dos projetos, você constituir que as receitas que vão entrar através de comercialização de tecnologia, outros tipos de serviços tecnológicos que o órgão público consiga gerar receita, que essas receitas não vão para o Tesouro, que isso daí fique na fundação para retroalimentar novos projetos de inovação ali dentro. Não é exatamente a mesma lógica de fundo patrimonial, que geralmente trabalha com filantropia e doação, mas a lógica de você ter um fundo que não é impactado pelo orçamento e que você consegue disso reinvestir em novos projetos é algo bem interessante. Principalmente abre possibilidades de CTs, principalmente públicas, porque quando um órgão público vira uma ICT, dificilmente ele vai atuar como uma ICT acadêmica como da USP, por exemplo. Eles vão muito mais criar uma ICT para desenvolvimento de novos produtos e serviços para resolver o problema deles. E aí eu quero dizer com isso é que os TRLs são mais altos, que o órgão público vai focar, e isso quer dizer que, sendo mais alto, abre possibilidades de novas fontes de recurso e de explorar economicamente os produtos que sejam gerados. Então, por exemplo, um órgão público faz um projeto através da ICT dele com uma startup. Essa startup, esse órgão público pode, por exemplo, receber royalties. Ou a ICT pode receber royalties também. E aí esse royalties volta para alimentar novos projetos de inovação ali dentro. Ou você pode, a legislação permite, por exemplo, participação acionária. Você pode ter participação acionária em startups. Se ela for vendida depois para fundos de investimentos, etc. e tal, é vendida a sua participação e você recebe esse dinheiro. Então, agora a legislação permite muitas formas diferentes de monetização das soluções, geração de receita das soluções desenvolvidas pelo setor público. E isso retroalimentar novos projetos, porque ele não entra depois no caixa, ele entra na ICT através de uma fundação externa que vai orientar esses projetos. Eu estou falando dessa distinção do fundo patrimonial para outros fundos e de ICT mais acadêmica para ICTs de órgãos públicos, porque a acadêmica, ela, embora faça bastante isso, ela tem mais dificuldade por ser TRL mais baixo de conseguir comercializar as coisas. Por quê? Porque ainda está em nível de pesquisa, muitas vezes ainda na pesquisa aplicada. O órgão público que vai resolver, ele já quer TRL geralmente alto, onde ele já testou, implementou, está usando, então toda a parte de risco diminui muito do projeto. Então isso abre oportunidade de novas fontes de receita, porque o risco já foi superado. Certo, Marcos, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação também, por terem enviado as dúvidas. Agora eu volto a palavra ao nosso host, Matheus. Show de bola, Marcão. Obrigado mais uma vez aí, participação de ouro, né, cara?
Quero agradecer aqueles que estiveram aqui com a gente. Espero que tenham curtido o conteúdo. Eu acho que é isso que a gente estava buscando aqui, promover uma coisa bem bacana. O Marcão veio veio fechando ainda com as perguntas aí. Estou vendo aqui a reação do pessoal no grupo, Marcão. O pessoal está bem satisfeito com as tuas respostas. Acho que foram bem claras. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível depois para todo mundo que acessar por dentro do Hub Novice, da comunidade, né? Já deixei o link aí na tela. Volta um pouquinho o vídeo ali que vocês vão ver o QR Code. A gente vai divulgar no grupo de WhatsApp também, para quem ainda quiser entrar. Não só pelo curso, mas também para continuar interagindo sobre o assunto. Deixei também agora o QR Code aí do certificado. Deixa eu só tirar, Fran, aqui um minutinho, Fran, só para ficar ali em evidência o certificado, para quem quiser. A gente também vai passar por e-mail de vocês. E a gente encerra essa live de hoje. Marcão, obrigado e até a próxima, pessoal.